Hora da nossa parceria exclusiva com o Bom Dia Mercado. O Theo Takaki já está aqui comigo, meu querido, muito bom dia para você, Theo. Muita coisa aí para a gente ficar de olho nessa quarta-feira, querido. Vamos lá pela ordem de grandeza, o que traz para a gente. Tiro, porrada e bomba, Pois Débora. é. Bom dia. Quarta-feira já começou aí com o mundo de olho na região do Estreito de Hormuz, né, onde três navios aí foram atingidos logo cedo, causando danos e incêndio. Nenhum deles era petroleiro, mas os ataques ainda de origem desconhecida já fizeram o petróleo subir 4% pela manhã e conforme fica claro para o mercado de que essa promessa do Donald Trump de que a guerra vai acabar logo não é assim tão fácil de cumprir, né? Os mercados tiveram uma sessão muito volátil ontem, né, em meio a informações desencontradas sobre a guerra, e a tendência é que esse clima de incertezas continue hoje e nos próximos dias aí, em meio a uma guerra que não é só de armas, né, mas também de versões, como a gente já tinha até comentado na semana passada. Ontem, né, a informação publicada nas redes sociais aí por uma alta autoridade americana de que um petroleiro estaria sendo escoltado pela Marinha Americana aí na passagem do Estreito de Hormuz causou um alvoroço aí nos mercados à tarde e fez o petróleo despencar 18%. Mas logo essa informação foi apagada e pouco depois a porta-voz da Casa Branca desmentiu a notícia aí, sem maiores explicações. Depois dessa falsa notícia, o Irã ameaçou colocar minas aquáticas no Estreito de Hormuz para explodir qualquer navio que tente passar. E o Trump, que já vinha falando em acabar logo com a guerra, disse que os Estados Unidos reagirão duramente se o Irã colocar as tais minas. Em meio a esse tiroteio aí de notícias falsas, ameaças e versões, uma informação que pode ajudar a acalmar o mercado de petróleo hoje é a promessa da Agência Internacional de Energia, a AIE, de liberar 400 milhões de barris de petróleo das suas reservas estratégicas aí, espalhadas por alguns países, o que seria aí a maior quantidade já registrada na história. Essa notícia saiu agora há pouquinho e o petróleo já reagia aí, diminuindo a alta que chegou a 4% logo cedo, estava agora em torno de 2%. Vamos acompanhar como é que os mercados se comportam aí ao longo do dia, porque os ativos estão numa verdadeira gangorra nessa semana, especialmente o petróleo, Débora. Uma montanha-russa de emoções, literalmente. E, bom, para além dessa guerra no Oriente Médio, hoje temos também número importante de inflação dos Estados Unidos, o CPI, né, Theo? Qual que é essa expectativa aí dos economistas para esse dado, Theo? Como a guerra começou já no último dia de fevereiro, né, o índice de preços ao consumidor americano, o CPI, ainda não vai capturar o efeito aí da disparada do petróleo sobre os combustíveis por lá, né? O dado vai sair daqui a pouquinho, às 9h30, e a expectativa dos economistas é que o CPI de fevereiro mostre uma alta de 0,3% na comparação mensal, acelerando em relação aos 0,2% de janeiro. Na comparação anual, a previsão é de alta de 2,4%, o mesmo número que foi registrado em janeiro. Lembrando, né, que esse CPI chega em um momento delicado para a política monetária americana, né, justamente por causa dos efeitos da guerra, com a inflação no centro do debate e depois do payroll muito fraco da semana passada. Pelo menos ontem, né, a queda de mais de 11% do petróleo ajudou a aliviar a preocupação em relação à inflação, mas o mercado ainda está dividido entre julho e setembro, né, nas apostas sobre quando o Fed vai retomar o ciclo de cortes de juros lá nos Estados Unidos. E além do CPI, a agenda de hoje por lá traz aí a divulgação dos estoques semanais de petróleo pelo Departamento de Energia, o DOE, que sai às 11h30 da manhã pelo horário de Brasília, e tem uma previsão de alta de 1,1 milhão de barris de estoques de petróleo, Débora. É isso. Bom, e aqui no Brasil, né, Theo, quais são os destaques então para essa agenda nessa quarta-feira? Porque também temos dados importantes por aqui. Por aqui o destaque do dia é o dado de vendas no varejo, né, que sai daqui a pouquinho, às 9h da manhã, e que pode ajudar aí a calibrar as apostas para o Copom da próxima semana, junto com o IPCA de fevereiro, né, que vai sair amanhã. Diante aí dos juros altos, as expectativas dos economistas aí é que as vendas do chamado varejo restrito, né, que excluem os números de veículos e de materiais de construção, mostram uma queda de 0,1% em janeiro, né, após o recuo de 0,4% em dezembro. Mas as projeções do mercado estão variando bastante, aí, desde uma retração de 0,7% até um crescimento de 0,8%. Já o chamado varejo ampliado, né, que inclui veículos e material de construção, deve reverter o recuo de 1,2% em dezembro e mostrar um crescimento de 0,4% em janeiro. À tarde, às 2h30, sai o dado semanal de fluxo cambial, que é compilado pelo Banco Central. E hoje de tarde também temos mais uma pesquisa eleitoral, né, sobre a corrida ao Palácio do Planalto, é a pesquisa Genial Quest,
que sai às 2 da tarde. E por falar em pesquisas, né, ontem à noite saiu a sondagem da Ipsos-IPEC, né, que apontou aí que 40% da população avalia o governo Lula como ruim ou péssimo, né? Foi o mesmo percentual da pesquisa anterior, feita em dezembro. Já a avaliação como ótima ou boa subiu aí de 30% para 33%, enquanto a avaliação regular do governo melhorou de 29% para 24%. E o presidente Lula, né, desistiu aí de comparecer hoje à posse do novo presidente do Chile, o José Cast, após o Flávio e o Eduardo Bolsonaro também terem sido convidados aí para essa cerimônia, já que o novo presidente chileno ele tem grande proximidade com a família Bolsonaro. E para fechar o dia, temos aí a agenda de balanços pegando fogo hoje, né? Agora cedo sai a Smart Fit, depois do fechamento teremos a CSN Mineração, a Vibra, Casas Bahia, Brava, Cogna e CSLC, SLC SLC, Agrícola. isso. Isso, trava-língua maravilhoso. Entre outras empresas aí de uma lista enorme dela. É isso, então a gente vai acompanhando aqui ao longo do dia. Theo, meu querido, muito obrigado. Espero por você aqui amanhã. Boa quarta-feira para você e para todo o time aí do BDM. Obrigado, até amanhã. Tchau, Até tchau. mais.